Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje eu quero fazer aí a segunda parte da minha Bookshelf Tour. Dessa vez a Bookshelf vai mostrar aí para vocês a minha coleção de livros e quadrinhos de Star Wars. Então é focado simplesmente nessa parte. Essa Bookshelf Tour, como eu tenho um pouco de livros e quadrinhos, então eu estou dividindo ela, né, em algumas partes. Mas antes de começar a mostrar aqui para vocês todos os quadrinhos e etc. de Star Wars, eu só gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e vai fazer com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Se você puder deixar um comentário, eu vou agradecer bastante. Dá um pouco de trabalho gravar esse vídeo, mas acho que é muito bacana aí você acabar vendo a coleção ou o acervo aí de outras pessoas. Nesse caso específico é de Star Wars, que é uma franquia que eu gosto muito e que eu gostaria de trazer mais algum tipo de conteúdo aqui dentro do canal. Então, na oportunidade certa, os livros com certeza irão aparecer aqui em algum momento. Bom, agora mudando um pouco o ângulo aí da câmera, eu vou repassar aí por toda essa estante aqui, que é onde eu tenho toda a minha coleção de Star Wars. E aí eu tenho livros e quadrinhos e alguns livros e quadrinhos internacionais também. Então eu vou tentar aí percorrer por todos eles e aí eu vou deixar bem dividido na verdade, cada tópico para que vocês possam ver o que mais chamar a atenção de vocês. Vamos lá, começando pelos livros, eu tenho toda a coleção de livros que foi lançada pela editora Aleph, então eu tenho aqui Marcas da Guerra, Dívida de Honra e Fim do Império, que era aquela trilogia que eles lançaram como jornada de Star Wars para o Despertar da Força. Então, eu já li os dois primeiros volumes, mas eu gostei mais do primeiro, obviamente, e não cheguei no terceiro, e quero voltar para poder ler essa trilogia. Também aqui eu tenho, acho que a adaptação do jogo é Battlefront, que é escrito pelo Alexander Freid. Aqui essa trilogia é escrita pelo Chuck Wendig, esse autor aí que é bem conhecido pelas obras de Star Wars também. Aqui, esse aqui é o Battlefront, que eu já falei. Então, essas capas da Aleph são, assim, bem bonitas. Peraí que a estante está tentando me derrubar aqui. Mas, seguindo, tenho Legados de Sangue, que é essa capa bem bonitona aqui. Então, acho que essas obras que foram lançadas pela editora Aleph, elas tinham um diferencial da capa bem interessante. Herdeiro do Jedi, do Kevin Hearne. Aí, essa é a capa. E aí, do Timóteo Zahn, temos aqui Tyran, e tenho esse livro aqui, que ele é bem legal, que foi um dos primeiros aí, quando eles lançaram Star Wars Rebels, que aí esse livro, ele contava um pouco da história, etc, se passava no mesmo universo, que é Um Novo Amanhecer. E aí, seguindo aqui, temos Provação. Ainda não li esse livro, mas falam-se muito bem. Aí aqui não está separado, eu acho que entre Legends e Canon, mas o objetivo desse vídeo não é esse. Esquadrão Rogue, que é o primeiro volume. Essa aqui é uma série, né, bem gigante aí de livros, e que infelizmente eu acho que nunca vai ser totalmente publicada aqui. E aí nós temos Trompers da Morte, também Legends. Eu acho que esse livro aqui, o Kenobi, eu acho que ele foi o primeiro livro a ser lançado pela editora Aleph, e ele já foi até relançado pela Universo Geek, então tem uma capa bem bacana.
Esse livro é Dark Plagueis, que é também Legends. E aqui nós temos A Armadilha do Paraíso, que também é o primeiro volume. Esse aqui que eu acho que era uma trilogia protagonizada pelo Han Solo, se eu não me engano. Sombras do Império. Essa capa aqui, acho que esse aqui foi um dos últimos que eu acabei comprando. E aqui nós temos Tarkin, mais um livro cânone. Aqui nós temos o Lorde do Sith, bem interessante, nunca li até hoje. E aí aqui, eu acho que esse foi o primeiro Herdeiro do Império, que é do Timothy Zahn, que foi publicado pela Aleph. E aí nós temos o Herdeiro do Império, a Ascensão da Força Sombria e o Último Comando. Aqui nós temos o livro Canalhas, que eu acho que era um dos mais pedidos na época para a Aleph lançar. E aí aqui nós temos aquele livro que é Star Wars, como Star Wars conquistou o universo, do Chris Taylor, que também foi lançado pela editora Aleph. E aí aqui, essa primeira fileira, ela está basicamente finalizada. Seguindo para a segunda fileira, eu tenho aqui livros de diversas editoras, mas aí segue também o que foi lançado pela Universo Geek, que atualmente é quem publica os livros de Star Wars. Então, eu não vou mostrar aqui muito, mas nós temos aqui Estrelas Perdidas. Aí bem aqui nós temos, deixa eu só focar, Alvo em Movimento. Depois nós temos A Missão Contrabandista e A Arma de um Jedi. E aqui nós temos A Princesa, o Cafajeste e o Garoto da Fazenda. Cuidado com o lado sombrio da força. E então você quer ser um Jedi. Esses livros aqui foram lançados pela editora seguinte, que foi quando lançou O Despertar da Força. Então são todos livros cânones. Aí nós temos esse aqui, que foi lançado pela editora Record, que é O Mundo Segundo Star Wars. E aí nós temos aqui também aqueles livros que são publicados pela Bertrand, que aí eu tenho o livro do Sith, o Código do Caçador de Recompensas, O Caminho do Jedi e o Manual do Império. São livros bem bonitos. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se vai dar para mostrar, mas são livros bem bacanas. Inclusive me faltam, acho que, 2 deles. Aqui nós temos um livro que foi lançado pela Bestseller, né, que é Memórias da Princesa, os Diários de Carrie Fisher. E aí aqui começa os lançamentos da editora Universo Geek, né, pelo Universo dos Livros. Aí nós temos aqui Uma Nova Esperança, A Vida de Luke Skywalker, A Ascensão e a Queda de Darth Vader, A Origem e a Lenda de Obi-Wan Kenobi. Aí que nós temos essa trilogia que eles lançaram um volume em capa cartão e a segunda em capa dura, que é Império e Rebelião, O Fio da Navalha, que é da Martha Wells. E aqui nós temos Império e Rebelião, Honra entre os Ladrões, já li os 2, bem bacana os livros. Aí aqui tem a novelização de Rogue One, que foi lançado por eles. Aqui a edição expandida, na verdade, né, de Os Últimos Jedi, mais polêmico de Star Wars. E aqui tem um livro da série The Mandalorian. Aqui tem um livro Perseguição ao Jedi, que é um livro Legends. Opa, caiu alguma coisa aqui. Perseguição ao Jedi. Então, aí seguimos aqui para Raven, que faz parte daquela linha deles, da linha Velha República. Eu acho que eles só lançaram esse livro, se eu não estou enganado. Aqui tem a trilogia do Darth Bane, que é Caminho de Destruição, Regra de 2 e
Dinastia do Mal. Essa trilogia é muito boa. E aqui nós temos o livro da Ahsoka, que foi traduzido, né, aqui para o Brasil, e Leia, Princesa de Alderaan, também é um livro muito elogiado de Star Wars, e Pasma, que é outro livro que se passa aí no universo de Star Wars pós-Disney, que elogiam bastante, mas eu ainda não li esse livro. Aqui na terceira fileira eu tenho poucos livros, tem mais espaço para outras coisas. E aí aqui eu tenho o primeiro livro dessa trilogia, que se chama Tairan Ascenda-se, que é, no caso aqui, a Ascensão do Caos, que é o primeiro livro. Aí eu tenho A Resistência Renasce. Aí aqui são livros dessa nova fase de Star Wars, que eu tenho Luz dos Jedi, que foi escrito pelo Charles Soule, já li esse livro muito bom. Na Escuridão, da Claudia Gray, e A Ascensão da Tempestade, que são livros bem interessantes que fazem parte aí dessa nova fase que se chama The High Republic. E aí aqui tem um outro livro lançado pela Universo Geek, né, que é Star Wars e a Filosofia. Abra sua mente para uma nova galáxia. E aqui não é livro, mas eu ganhei de presente esse BB-8, que a minha professora me deu, que ela trouxe da Disney, e esse livro da Dark Side de Star Wars, que é a trilogia original. Agora, a parte de quadrinhos que ocupa um nicho também aqui bem considerável, então tem alguns ônibus, tem alguns mangás, então eu vou passar bem rapidamente por cada um aqui, porque é realmente muita coisa. Eu tenho esse ônibus aqui que a editora Panini lançou, que se chama As Eras de Star Wars. Então, eu tenho aqui o encadernado A Trilha do Destino, a Operação Luz Estelar, aí tenho essa fase da High Republic, que é os quadrinhos, né? Então aqui eu tenho a edição especial e a primeira edição convencional do quadrinho, e aí eu tenho até o volume 5, aí eu tenho esse aqui do Darth Vader, Caçadores de Recompensa 1 e 2, eu gosto muito desse quadrinho, a Ascensão de Kylo Ren também, aí aqui já temos Vader, Visões Sombrias, também é bem bacana, Alvo Vader eu gosto também, aí aqui nós temos um outro quadrinho da Alta República, mas é daquela linha Alta República Adventures, que é o primeiro volume, e aí eu tenho aqui Doutora Afra, que é o volume 1 e o volume 2, aí já é dessa fase mais recente. Star Wars Boba Fett, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês a capa, porque falar Star Wars Boba Fett fica muito genérico, mas é esse aqui, eu gosto muito desse. Aí depois nós temos a Guerra dos Caçadores de Recompensa, aí nós temos aqui mais 2 quadrinhos dessa linha Adventures da Alta República, inclusive está até na ordem errada aqui, porque tem uma aqui, então eu devia ter organizado, mas eu tenho o Monstro do Pico do Templo, e aí o volume 2 da Alta República Adventures, eu tenho o quadrinho aqui do Star Wars Seren, e aí aquela linha que a Panini estava lançando do Legends, que se chamava, eu acho que Imperium, e aí eu tenho o volume 1 e o volume 2. Aqui eu tenho Obi-Wan Kenobi e Anakin, bem legal esse também. Aí aqui eu tenho alguns quadrinhos que eu não vou puxar aqui, para não fazer muita bagunça, mas Star Wars Infinites, né, que é Uma Nova Esperança. Eu tenho aqui Darth Vader e o Esquadrão Perdido, é bem bacana esse quadrinho. Darth Maul, Filho de Dathomir. Tenho Darth Maul e Lord Sith. Aqui Darth Vader, o Nono Assassino, bem bacana esse quadrinho. Aqui a adaptação de A Guerra das Estrelas. Boba Fett, Laços de Sangue,
eu gosto desse também. Tem aqui King Gunjin, o Lado Sombrio, não me lembro se já li esse. Darth Maul, Sentença de Morte, Boba Fett, Inimigo do Império. E aí, eu tenho esse aqui, Boba Fett está morto também, é bem bacana esse. Darth Vader, O Clamor das Sombras. Tenho esses quadrinhos aqui que foram lançados pela Online Editora, que aí eu vou tentar mostrar aqui, mas um é Star Wars Legacy Volume 1, Ruptura, mostrar aqui, e o outro Star Wars Dark Time, vou mostrar um pouco da capa aqui, para ver se dá para ver, mas é umas histórias mais diferentes aí de Star Wars. Aí eu tenho aqui Han Solo, Princesa Leia, Sombras, Darth Vader, Sombras e Segredos, Darth Vader, aí Skywalker Ataca, e eu acho que era o primeiro encadernado que compilava essa fase nova de quando a Disney assumiu. Então, Confronto na Lua dos Contrabandistas, também é um quadrinho bem bacana. E aqui eu tenho Star Wars, A Queda de Vader. Temos aqui o Flagelo de Showtron, que é também. Aí aqui nós já temos a Cidadela dos Gritos, A Guerra de Showtron, Star Wars Jedi da República, Mace Windu. E aqui temos os Diários de Obi-Wan Kenobi, também bem bacana. Episódio 3, aqui, episódio 3, A Guerra do Sith, que é adaptação em quadrinhos. Aqui, Uma Nova Esperança. Aqui nós temos O Último Comando, A Ascensão da Força Sombria e O Herdeiro do Império. Está na ordem errada, depois eu preciso arrumar. Rapaz, que colecionador é esse? E aí nós temos aqui uma adaptação, Star Wars A Guerra das Estrelas, que é Legends, Made in UK, bem bacana esse quadrinho, se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Aí nós temos aqui A Sombra de Waving, essa foi a primeira fase dos quadrinhos da Doutora Afra, que eu tenho aqui o primeiro volume sem uma marcação aqui, e o volume 2, Coisas da Panini. O Dameron, eu tenho o volume 1, e aí eu tenho aqui Os Últimos Jedi, adaptação, né, em quadrinhos, Rogue One e Império Despedaçado, e aqui um outro ônibus de Star Wars que é focado no Darth Vader, e aí finaliza essa, na verdade, para finalizar ainda falta esse aqui, que é o mangá da Alta República, né, que se chama O Limite do Equilíbrio, que eu tenho só o primeiro volume. Aqui na última fileira eu tenho alguns quadrinhos, mas eu tenho aqui que são em português. Eu tenho esse quadrinho, esse livro ilustrado, na verdade, é da primeira temporada de Mandalorian, que foi lançado pela Culturama. Aqui eu tenho um almanac de Star Wars. Aí aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar daqui, porque ele é widescreen, que é As Aventuras de Luke Skywalker, Cavaleiro Jedi, que foi lançado pela editora Pixels. E aí, voltando aqui, eu tenho essa coletânea de contos, que é The Fiction Collection de Star Wars. E aí eu tenho, aí aqui basicamente não, são importados, que eu fui adquirindo em promoções e etc. Aqui eu tenho o Force Collection, que eu acho que não foi lançado. Eu tenho o Into the Dark, esse que é o Before the High Awakening, que também não foi lançado aqui. Aí tem esse The Rise of Empire, que são 3 livros, na verdade. Aí são o Tarkin, no caso Tim, já foram lançados alguns, que é o Tarkin, cadê? Eu vou deixar aqui o título dos livros, mas eles são, na verdade, contos, né, que se passam
entre alguns livros. Na verdade são, peraí que eu tô confuso, mas são 2 livros que tem aqui. Então é um compilado aí. Acho que eu fiz de troca no Scooby. Aí esse livro aqui foi lançado recentemente aqui, o Dark Old Sibyl. Aí nós temos aqui Star Wars Padawan. Aí nós temos também um livro aqui, Infanto Juvenil, né, de Star Wars, A Finn and Poe Adventures. Adaptação aí do melhor filme de Star Wars, né, só a versão expandida. Aí aqui eu tenho esse Jedi Quest. E também tenho esse que é de Star Wars Rebels, que é Edge of the Galaxy. Então, Servants of the Empire, é esse aqui. Aí eu tenho essa edição de A Test of Courage, que é o teste de coragem. E esse aqui eu mostrei no canal recentemente, que é o Star Wars Jedi Battle Scars. E aí eu tenho aquelas edições bem, digamos, elas são paperbacks, né, que é bem comum, inclusive, dentro de Star Wars ser lançado dessa forma, quanto até de Star Trek você acha muito dessas versões. Então eu vou mostrar aqui no detalhe cada um deles, mas acho que a maioria são séries que eu não tenho completamente. Então eu tenho aqui o Raven, que inclusive eu tenho em português, aí Titanic Ghost, Outcast, o Herdeiro do Jedi, Planet of Twilight, também Darth Maul Shadowhunter, esse aqui que é o Old Republic Decided, e o Fatal Alliance, que também todos são em inglês. Então essa seria aí a minha coleção de livros e quadrinhos de Star Wars. Então tem bastante coisa e que muito preciso voltar a ler aí algumas coisas para dar seguimento aí em novas aquisições da franquia. Bom, então é isso. Essa aqui atrás é a estante que eu tenho de livros e quadrinhos de Star Wars. Tentei mostrar no detalhe cada um desses livros, cada um desses quadrinhos. Só para finalizar o vídeo, eu voltei aqui para pedir que você se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo.